Olá, tudo bem? Boa noite. Bancários de Patos de Minas fazem assembleia para definir se vão aderir à greve nacional que será deflagrada na próxima terça-feira. Militares flagram jovem com drogas na orla da Lagoa Grande. Homem com suspeita de embriaguez é levado para a delegacia depois de bater carro em poste. Infestação de pernilongos tira sossego dos moradores do bairro Cidade Nova. Corte no FIES provoca esvaziamento de faculdades que criam alternativas para não perder alunos. Justiça suspende cobrança de multas para motoristas que não estiverem com farol baixo do carro ligado também durante o dia. Tem ainda a previsão do tempo para o final de semana e mais. Como realçar o sabor dos alimentos utilizando menos sal e açúcar? Preço do leite pago ao produtor aumenta, mas custos também e desestimula setor. Estas e outras informações você confere a partir de agora. Policiais militares flagraram um jovem com drogas na orla da Lagoa Grande. Depois de pressionado, ele confessou que havia mais entorpecentes em sua residência. Os militares faziam patrulhamento de rotina pela orla da Lagoa Grande, próximo ao terminal rodoviário, quando desconfiaram da atitude dos dois rapazes. Yuri Silva, de 20 anos, teria então dispensado algo no chão. Durante a abordagem, foi encontrado com ele uma porção de maconha. No celular de Yuri foram encontrados também 6 pontos de LSD. E dentro do capacete, uma porção de pedras cristalizadas que a polícia acredita ser algum tipo de droga. O outro rapaz, de 18 anos, disse aos militares que era usuário de drogas e que teria sido convidado por Yuri para ir até a orla da lagoa usar o material. Bom, a Polícia Militar ela realizava uma operação denominada batida policial ali próximo à orla da Lagoa Grande, local de algumas reclamações de usuário, pessoal de bem aí da sociedade que às vezes estão fazendo caminhada e vê pessoas usando drogas. A gente suspeitou de 2 indivíduos que estavam no banco e viu quando um deles, ao avistar a viatura policial, dispensou algo ao solo. Feito a abordagem, a gente localizou uma porção de maconha com esse indivíduo, que é o Yuri. E em continuações às buscas do Yuri, num aparelho celular que ele estava, a gente localizou lá 6 pontos de LSD, que é uma droga que eles colocam debaixo da língua e é usada em essas festas raves. Após a localização dessa droga, tinha um capacete que Yuri relatou que estava com ele também. Foi localizado umas pedrinhas pequenas cristalizadas que a gente está vendo ainda a procedência, que aparentemente é produto entorpecente, mas aparentemente é metanfetamina. A gente ainda tem que confirmar essa droga. Na casa de Yuri, na rua Lázaro Alves Neto, no bairro Vila Rosa, e com a autorização dos familiares, os militares fizeram uma varredura e localizaram mais uma porção de maconha, uma balança de precisão e R$ 129 em dinheiro. Em conversa com o Yuri veio confessar que realmente na sua casa tinha mais droga. A gente deslocou lá na casa dele, conversamos com os pais dele e localizamos lá mais uma porção de maconha, mais balança de precisão e alguns materiais aí de festas que Yuri aparentemente vem frequentando. Em conversa com o Matheus, que estava junto com o Yuri, ele relatou que havia sido convidado por Yuri para fumar droga na beira da lagoa e que o Yuri ia fornecer essa droga para ele. A gente tem informações que antes dessa abordagem, um outro cidadão de moto esteve lá no local que eles estavam e pegou alguns produtos com o Yuri. E a gente ainda não sabe que tipo de produto, provavelmente seja o LSD. Terapeuta de clínica de recuperação de usuários de drogas foi levado para a delegacia com suspeita de sintomas de embriaguez e de ter feito uso de entorpecentes. No carro foram encontradas latas de cerveja e drogas. A Polícia Militar teve informações de que um veículo, um Voyage, de cor preta, havia então batido em um poste no bairro Chácaras Caiçaras. Os militares então foram conferir o que havia acontecido. Chegando, portanto, até o local, depararam com o carro, batido no poste, realmente, só que no carro não havia ninguém. Poucos metros depois, os militares encontraram, então, esse rapaz. É o Aristides Soares Cruz, de 42 anos, que aqui agora dorme tranquilamente, surpreso aqui no veículo. Olha o documento que tinha dentro do veículo. O nome dele, Aristides Soares Cruz, portador da identidade, tal. Dizendo nesse documento que ele é terapeuta em uma clínica de recuperação
na cidade de Caldas Novas. Quando nós chegamos lá, o carro estava batido num poste de esquina, os airbags haviam sido acionados. Tinha uma policial militar que falou que tinha um policial civil com ele metros abaixo, um terreno baldio, e ele estava lá para mostrar o local exato que ele estava. Aproximadamente 300 metros em direção à grota, na Chácara Caiçaras, estava ele deitado em cima de um monte de terra. Não sabia dizer onde estava, se era Patos, onde estava, porque o carro é placa de Moema, Minas, perto de Bom Despacho, quartel-geral. Quando nós perguntamos ele, o nome dele, primeiro ele não sabia falar, perguntamos o endereço, não sabia onde ia morar, falou que morava no centro, aqui em Patos. Aí quando chegamos lá, juntamente com esse que estava acompanhando, que é um perito da Polícia Civil, realizamos a busca no interior do veículo, foi localizado esse material. A pedra de crack, a maior, estava ao lado do câimbro, onde fica aqui a parte de couro do câimbro do Voyage, a maconha no console, e essa pedrinha menor de crack estava na porta, no chão, do lado de fora, onde saiu o motorista. Agora, pelo estado dele, dá pra gente perceber que ele ou ingeriu bebida alcoólica, como tem a latinha aqui para poder comprovar, ou então estava usando drogas. Né? Pelo o estado que está, essa fungueira, é provável que usou foi a droga. Nós perguntamos o que ele havia consumido, se era droga ou se era álcool. Ele falou que não, que só consumiu 2 litros de coca, que no total daria 4 litros de Coca-Cola. Documentação dele está tudo em dia ou foi só encontrado só essa declaração que sargento? A documentação do Voyage está no nome dele, Moema, Minas, está legal, 2016. A CNH dele também foi trocada há pouco tempo, está legal, vai ser recolhida. E a notificação vai ser dirigir veículo sobre influência de substância entorpecente. Logicamente, o carro recolhido é a parte de... Carro recolhido, CNH e CLV recolhido. Informação se ele já tem algum tipo de passagem pela polícia também? Foi verificar no Copom, parece que dessa mesma situação ele tem passagens em Moema, parece que Bom Despacho, uma cidade próxima a Bom Despacho, aqui em Patos também já tem outra desse mesmo modelo. Veja depois do intervalo como realçar o sabor dos alimentos utilizando menos sal e açúcar. E preço do leite pago ao produtor aumenta, mas custos também e desestimula o setor. Um balanço da Secretaria de Saúde de Minas Gerais mostra que até o fim de agosto deste ano, 560 casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelo vírus influenza foram confirmados no estado. 206 morreram. No Brasil, o número de mortes chega a 591. A maioria da população utiliza muito mais sal e açúcar do que o necessário. Eles estão embutidos em grande parte dos alimentos e às vezes nem percebemos. O consumo excessivo gera problemas, mas há alternativas para realçar o sabor. Os números são preocupantes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o brasileiro consome mais do que o dobro do recomendado de sal. O mesmo acontece com a ingestão de açúcar. Segundo a OMS, no Brasil, as pessoas ingerem 50% a mais de açúcar do que é necessário. A gente tem uma recomendação de praticamente metade daquilo que a população tem o hábito de estar consumindo. E são nos excessos que surgem os problemas. Pode levar a ter um aumento da pressão arterial, no caso do consumo excessivo de sal. Pode levar a uma retenção de líquido acima do normal também, Pode levar, às vezes, ao desenvolvimento de células cancerígenas, dependendo da frequência que é utilizada e também do tipo de associação que é feita na alimentação. No caso do açúcar, pode levar a um processo de aumento da glicose sanguínea, levando a pessoa até mesmo a ter um diabetes. E também, no caso, levar a ter a retenção de líquido aí, dificuldade de perda de peso, uma redução da taxa metabólica, levando a pessoa a ter uma facilidade maior de cada vez acumular gordura corporal, E o consumo excessivo do açúcar propriamente dito pode levar o indivíduo a ter um acúmulo maior também de gordura no organismo. Com todas essas doenças, o sal marinho e o açúcar refinado acabaram rotulados como vilões. Com isso, versões consideradas mais saudáveis ou menos agressivas estão ganhando espaço nas prateleiras. A procura dos sais, dos açúcares estão muito grandes. O pessoal hoje em dia está procurando muito aí melhorar a qualidade de vida. E a gente sempre busca, a gente da Nutri está buscando essas opções, tá?
para os clientes. Hoje a gente tem as opções aí do sal rosa do Himalaia, que é um tempero totalmente sem química, um sal totalmente sem química, que mantém 84 minerais. Temos o sal marinho, que apesar de ser um sal branco, ele ainda mantém muitos minerais. A linha dos açúcares também, eu tenho a linha aí o açúcar mascavo, que é um açúcar totalmente natural, mantém vários minerais também. Mas para o consumidor fica a dúvida: qual a melhor alternativa? De acordo com a nutricionista, o sal grosso e o açúcar mascavo são os mais aconselhados. O açúcar, eu adoto uma regrinha para as pessoas quando vai comprar no supermercado. Se você não consegue trocar por um açúcar um pouco mais natural, o ideal é você estar sempre consumindo aquele que está menos branco. Quanto mais branco o açúcar tiver, mais produto químico ele tem. No processo de refino, muitas vezes para o açúcar ficar atrativo e tirar aquele aspecto de terra, eles vão usando produtos químicos que vão clareando ele. Então, quanto mais branquinha ela for, mais produto químico ela tem. Então, baseado até mesmo na coloração, fica fácil de saber aquelas que fazem menos mal. Se a gente for comparar um açúcar refinado com o açúcar cristal faz menos mal do que o açúcar refinado. Comparando o açúcar cristal com o açúcar demerara faz menos mal do que o açúcar cristal. E comparando, por fim, o açúcar demerara com o açúcar mascavo é o mais ideal. O preço pago pelo litro de leite ao produtor aumentou, mas os insumos também subiram. Sem conseguir equilibrar as contas, teve quem abandonasse ou mesmo diminuísse a produção. O cenário futuro também é desestimulante. O aumento do leite se deu devido a inúmeros fatores, mas o principal deles foi a queda na oferta, que resultou na diminuição da produtividade. E a solução foi aumentar o valor do produto para que a produção pudesse dar uma alavancada. Olha, a princípio, a queda da oferta da matéria-prima do leite foi um dos causadores mais imediatos dessa recomposição de preço de uma intensidade talvez mais forte do que o normal. E tudo isso vem complementando as falhas, dificuldades na cadeia. O produtor rural vinha de uma fase ruim, já que os custos nas ordenhas estão altos devido ao aumento do grão, gerando um reflexo negativo em toda a cadeia de produção de leite. Porque o custo de produção se tornou quase que insustentável dentro das propriedades, em razão do custo do concentrado, milho, soja, energia, salários, enfim, o custo subiu de forma muito intensa e desproporcional ao que o produtor estava recebendo no litro de leite. Então isso trouxe um desestímulo dentro da cadeia, onde o produtor teve que fazer suas contas e muitos deles deixaram de produzir o que poderia produzir em razão do custo. E aí entra na lei de oferta e procura. O produtor acho que nunca vendeu o leite no preço que está hoje, só porque o custo também está acompanhando o preço, a subida do preço do leite. O leite subiu de uns 3 ou 4 meses, vem subindo gradativo, chegou num patamar que nunca chegou, mas o custo também nunca chegou no que está. A ração nunca foi tão cara igual está hoje, o milho nunca atingiu os preços que estão sendo comercializados hoje, então uma coisa puxou a outra. A tendência é que o leite sofra uma queda nos próximos dias. Já existe projeções de queda ao produtor e ao consumidor, isso é fato. Agora, qual o tamanho dessa queda é que a gente ainda não tem como fazer uma projeção, porque nós estamos apenas com 2, 3 dias do mês de setembro. O certo é que se houver uma queda muito forte, vamos voltar nos patamares que a gente era, porque vai começar a faltar leite de novo e o mercado vai ter que buscar e vai ter que pagar mais, porque o produtor não consegue produzir leite se ele não tiver o mínimo para cobrir o custo. Hoje, a Copatos paga R$ 1,81 pelo litro ao produtor rural. E com o valor do leite alto, o aumento é repassado para o consumidor final, que acaba consumindo menos o leite e seus derivados. O consumidor também tem limite, a sua renda, a renda do brasileiro tem caído ultimamente, o poder de compra tem caído, e aí tudo isso afeta lá na ponta, O supermercado vai vender menos, vai comprar menos da indústria, a indústria vai ter que mexer com o produtor que já está com o custo lá em cima, então tem que virar um mágico para poder sobreviver. Com o preço de leite no supermercado como está, talvez o trabalhador não consiga comprar o leite que precisa para a família do dia. Isso aí, se cai consumo, automaticamente cai o preço do leite para o produtor, isso aí é certeza.
O produtor rural José Arnoldo tem um plantel de 71 vacas em lactação. E uma queda de 10 centavos por litro de leite, por exemplo, equivale a uma perda de R$ 5.500 por mês. Essa variação no valor do leite preocupa o produtor rural, ainda mais com o início do período chuvoso, onde tende a produzir menos. Você ganha, a margem é pequena mesmo, é centavos. Então, se tem um volume grande, um centavo já representa muita coisa no final do mês. O problema da variação, uma hora está em baixa, outra hora está em alta, é complicado, porque você não pode fazer um compromisso no investimento, que você tenha aquele dinheiro, certeza do dinheiro mensal, para você quitar seus compromissos. Então, essa variação é péssima para o produtor. No meu plantel é mais ou menos programado para estar criando as aparições ser no início da seca, que é um período melhor de manejar com gado, o preço do leite normalmente é melhor. Então, nesse período chuvoso, além do desconforto do barro, que as vacas sentem muito, muitas vacas já estão no final de lactação, então a minha tendência é, no período chuvoso, o leite dá uma caída grande na produção. A seguir tem a previsão do tempo e infestação de pernilongos tira o sossego de moradores do bairro Cidade Nova. O câncer já é a principal causa de morte em 476 das 5.570 cidades do Brasil. O levantamento do jornal Estado de São Paulo revela que os problemas do aparelho circulatório, como infarto e AVC, ainda são os responsáveis pela maioria dos óbitos, mas o número de vítimas dos tumores cresce em maior velocidade. Em 2014, as doenças cardiovasculares mataram 340.284 pessoas no país. 36% a mais do que há 20 anos. Em 2014, morreram 201.968 pessoas com câncer, 95% mais do que no mesmo período. Uma infestação de pernilongos tem tirado o sono de muitos moradores do bairro Cidade Nova. Eles apontam um esgoto que corre a céu aberto como a causa para o problema. Inseticidas e aparelhos elétricos com repelentes usados para matar os pernilongos já não estão sendo mais eficazes na casa da educadora física Kerly Cristina. 7 anos que está desse jeito. Eu já peguei dengue, meu filho já pegou dengue. De acordo com a educadora física, o problema é antigo. Ela acredita que os pernilongos se alastram devido a um esgoto a céu aberto. Kerly acionou a Copasa e a prefeitura, mas não conseguiu resolver o problema. Lá é fechado, é um lugar assim fechado, que a Copasa não tem como estar entrando para fazer nada, porque realmente é um esgoto. Ele ainda confirmou que é um esgoto que está caindo nesse córrego, represa, não sei, mas que Copasa não pode estar entrando e fazendo nada, sabe? Pediu para mim entrar em contato com a prefeitura, com o pessoal do controle da dengue. Aí disseram a mesma coisa, pediu para mim procurar esse Júlio de novo, que a culpa, assim, o problema que está lá é da Copasa. A Copasa tinha que ter feito encanamento, não sei como que é o procedimento, né? E que tinha que ter canalizado o esgoto, e que não pode fazer nada. E agora na época da seca, e não tem, é água parada, ela não movimenta, então tá assim, uma coisa horrorosa de larva, de inseto, sabe? Foi necessário colocar telas nas janelas para amenizar o problema. Porém, não foi o suficiente. A casa está ficando fechada. A moradora do bairro Cidade Nova quer providências. Aqui em casa a gente não tem sossego mais, não. É de dia, é de noite, é de madrugada. É o tempo todo. Na varanda do fundo a gente não pode nem estar indo. Eu estou lavando roupa, esse está pegando, tá chupando. Os cachorros, até os meus cachorros, eles atacam os cachorros, sabe? Então tá... Quero uma providência, ou da Copasa ou da prefeitura, saia de onde sair, porque algum órgão vai ter que assumir isso daí, né? E aqui não tem como ficar desse jeito. A casa é minha, eu não posso estar saindo dela, né? Promoção Sua Idade, Seu Desconto. New Color. Descontos para todas as idades. Você confere agora a previsão do tempo para o primeiro final de semana de setembro. Veja só. O sábado em Patos de Minas será de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima poderá atingir os 30. O índice ultravioleta registra 11 e é considerado muito alto.
Em Carmo do Paranaíba e Rio Paranaíba, os termômetros registram a mínima de 17 graus. E em Lagoa Formosa, São Gotardo e Presidente Olegário, a temperatura máxima poderá chegar a 30 graus. Já o domingo, em Patos de Minas, também será de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima poderá atingir os 30. O índice ultravioleta marca 11 e é considerado extremo, com previsão de chuva na região. Em Matutina, a temperatura mínima registra 11 graus. Em Varjão de Minas e Guimarães, a temperatura irá variar entre 16 e 31 graus. Já em Coromandel, o dia deverá marcar a máxima de 29 graus. E em Lagamar, o dia deve registrar a mínima de 19 e máxima de 35 graus. Olha, em instantes no NTV News, corte no FIES provoca ligeiro esvaziamento de faculdades que criam alternativas para não perder alunos. Universitários organizam campanha para promover dia de lazer para crianças carentes. Ingressar em uma universidade é o sonho de muita gente, mas com a redução no número de bolsas oferecidas pelo financiamento estudantil, o FIES, universitários sem condições de pagar as mensalidades ficam inadimplentes ou abandonam o curso. Para não perder alunos e receita, as instituições particulares criaram financiamentos próprios. A Patrícia precisou de um financiamento privado para ingressar no ensino superior. Com isso, a mensalidade do curso, que passa dos R$1.000, fica pela metade. Ela até chegou a se inscrever no FIES, mas não foi selecionada. Foi um processo muito complicado, porque eu cheguei na faculdade para fazer a matrícula e lá me informaram sobre vários financiamentos, no caso do FIES. Então eu corri atrás dos documentos, mas não consegui. A mensagem que eu recebi é que já não tinha vagas disponíveis para o curso. Então o que eu fiz? Eu tive uma orientação que a própria instituição de ensino tinha uma parceria com um financiamento particular. Então eu peguei os documentos, carteira de documento, mais o contra-cheque da minha mãe, que é a minha financiadora, e entramos com o processo em prazo assim, de 10 dias já estava liberado. Muitos alunos que tentam o financiamento estudantil do governo federal acabam desistindo. A disponibilidade de bolsas está cada vez menor. Um dado divulgado pelo Ministério da Educação mostra que o percentual de jovens que abandona o curso no primeiro ano é 3,5 vezes maior entre os alunos que não foram contemplados pelo FIES. Nesta instituição, o aluno pode optar pelo pagamento de metade da mensalidade agora e a outra metade depois de formado, ou ainda por pagar 30% agora e 70% depois de formado. E tudo sem juros. Quando a pessoa ingressa na faculdade, ela tende a ter uma evolução de carreira, ela tende a ter uma progressão aí salarial e depois de formada, daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, certamente ela vai ter condição sim de fazer o pagamento desse saldo devedor. Um outro dado do Ministério da Educação mostra que em 2014, 1.200.000 universitários trancaram a matrícula. Isso representa um déficit de 20% entre o número de trancados e de formados. Diante do cenário, as estratégias para atrair os alunos não faltam, viu? Esse centro universitário criou até o próprio financiamento. A gente buscou diversificar produtos que conseguem ter uma facilidade maior para o pagamento, estão reduzindo o valor da parcela e subsidiar boa parte dos juros. Ele pode pagar 50% ou 35% da mensalidade em até o dobro do tempo do curso. Para a presidente do Sindicato dos Professores, financiamentos privados devem sim ser estimulados, mas levando em conta sempre a qualidade do ensino.
propiciar ao cidadão brasileiro que ainda não conseguiu ter uma educação pública de qualidade, uma forma mais fácil de ter acesso à educação, seja através do financiamento, em que ele tenha uma facilidade maior para pagar as mensalidades, é muito válido, desde que isso não se revirta também na questão da qualidade da educação. Uma escola que não tem qualidade, que não oferece qualidade aos seus alunos, ou que sucateia a qualidade da educação por um problema de inadimplência, por um problema econômico, é uma escola que não é confiável. Pelo 4º ano, universitários e representantes de outras instituições organizam a campanha do R$1. O que se pretende é arrecadar recursos para promover um dia de lazer para crianças carentes. Já são 4 anos angariando recursos para realizar uma tarde divertida às crianças de bairros carentes. A ideia surgiu há 4 anos atrás, né? A campanha do R$1 ela surgiu juntamente com o Diretório Acadêmico de Direito e a Aliança Bíblica Universitária, com o intuito realmente de promover um dia das crianças para crianças carentes de Patos de Minas. Então essa ideia já é um pouco antiga. O projeto conta com a colaboração dos alunos do Unipam, que passam de sala em sala pedindo a contribuição. Nós temos o apoio dos diretórios acadêmicos. Esse ano quem realiza a campanha é a ABU, junto com o DCE, e tem o apoio desses diretórios e da Igreja Presbiteriana do Bairro Brasil. Então, cada diretório fica responsável por passar nas salas do curso e arrecadar pelo menos R$1 de cada aluno, que é um valor irrisório. Todo o valor arrecadado, ele será convertido nesse dia. A gente leva pula, brincadeiras, algodão doce, lembrancinhas para essas crianças. Então, o dinheiro é totalmente investido para a campanha. Então, nós estamos avaliando quais bairros serão beneficiados, porque a gente já realizou a campanha no Alto Colina, no Cristóvão, e o intuito é realmente cada ano realizar em um bairro. A gente ainda não decidiu, mas em breve nós lançamos o bairro que será beneficiado, até para as crianças do bairro terem noção da campanha. Outra forma de ajudar é se tornar um voluntário no dia do evento. O bacana da campanha do R$1 é o seguinte, que aquele velho ditado, ele entra em rigor. De grão em grão, a galinha enche o papo. O bacana é que esse R$1, ele pode mudar o presente e o futuro dessas crianças que vão ser beneficiadas nesse dia. E outra coisa, eu convido a todos que quiserem participar como voluntários, porque no dia da realização do evento a gente precisa de gente para trabalhar. Então, que deixe seu nome no DCE e convido a todos também a deixar uma doação de coração para a gente, que isso ajuda bastante. Daqui a pouquinho você vai ver que mulher é encontrada morta a tiros dentro da própria casa em São Gotardo. E ainda hoje você vai ver também que Justiça suspende multa para motorista que não ligar farol baixo também durante o dia nas rodovias. A Justiça Federal suspendeu hoje a cobrança de multas para motoristas flagrados dirigindo com os faróis apagados em rodovias federais de todo o país. A sentença é provisória e determina que a multa somente deverá ser aplicada quando as estradas estiverem sinalizadas. A lei federal que exige o uso do farol baixo nas rodovias do país, também durante o dia, entrou em vigor no dia 8 de julho, prevendo multa de R$ 85,13 e perda de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Somente no primeiro fim de semana de validade da lei, 14.900 motoristas foram multados no país. 1.231 só em Minas Gerais. A União pode recorrer da decisão da Justiça Federal que suspende a cobrança das multas. Uma portaria assinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, viabiliza doações eleitorais por meio de cartão de crédito de pessoas físicas. Pelas novas regras, aprovadas no ano passado, as doações só podem ser feitas por pessoas físicas, mas uma resolução do TSE já permitia que a doação fosse realizada por transferência eletrônica ou por cartão de crédito. Depois de ouvir o choro de um bebê, um homem entrou em uma casa em São Gotardo e encontrou uma mulher morta no sofá. A repórter Jéssica Andrade tem mais detalhes. Uma mulher de 30 anos foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira em São Gotardo. De acordo com a Polícia Militar, Sandra Maria dos Santos teria sido atingida por 4 disparos de arma de fogo, na cabeça, no peito e na mão.
Ela foi encontrada pelo proprietário de sua casa. Ele passava próximo ao local quando escutou o bebê da vítima chorando. Preocupado, ele foi até o interior da residência e se deparou com a vítima morta no sofá. Ainda de acordo com a PM, o principal suspeito do crime seria um ex-namorado de Sandra. O corpo foi trazido para o IML de Patos de Minas. Os bancários fizeram uma Assembleia Nacional essa semana e decidiram entrar em greve por tempo indeterminado na próxima terça-feira, caso não haja uma contraproposta até segunda. A Federação Nacional dos Bancos ofereceu 6,5% de reajuste e outros benefícios, mas a categoria pede 14,78%. Em Patos de Minas, uma assembleia também foi realizada nesta sexta-feira e a categoria decidiu seguir o que coordena o Comando de Greve Nacional. O NTV News de hoje fica por aqui, agradecendo a sua companhia. Vamos estar de volta amanhã, a partir das 19 horas. Você pode ter mais informações acessando o site patosjá.com.br. Uma ótima noite a todos e até amanhã.